Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. O batismo da congregação cristã perdoa pecados e regenera a pessoa? É isso que eles ensinam lá. Vamos a mais um vídeo, versículos que a CCB entendeu errado. Para a congregação cristã, o batismo lá tem que ser lá. Perdoa os pecados e depois disso, se pecar para a morte, não tem perdão. Vamos ver os versículos citados por eles, onde não sabem interpretar. A Bíblia ensina que o que remove os pecados é o sangue de Cristo, mas eles dizem que é o batismo deles. João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A CCB não tem conhecimento teológico. Por isso não sabe interpretar a Bíblia. Não sabe diferenciar um texto literal de uma metáfora, uma figura de linguagem, uma ilustração. Eu vou esclarecer de forma simples e compreensível. O batismo literal é quando desce as águas, mas existem vários simbolismos aplicados ao batismo que são figuras de linguagem, uma metáfora. A CCB se foca em Atos 2, verso 38, para dizer que o batismo perdoa pecado, que o pecado é removido quando se batiza. Primeiro vamos ler na tradução Almeida Revista Corrigida e depois na NVT. Veja na sua tela na tradução Almeida Revista e Corrigida. Pedro disse acerca do batismo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Veja, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. À primeira vista, se dá a impressão que realmente precisa se batizar para ter os pecados perdoados. Mas nesse caso, haveria uma contradição bíblica, pois a Bíblia diz que somente o sangue de Jesus nos purifica dos pecados. João 1, verso 7. E outras passagens cita pessoas sendo perdoadas no ato da conversão. O pecado é perdoado quando se converte e não quando se batiza. Agora vamos ler esta mesma passagem, verso, só que na tradução NVT, que ficou bem mais explicado. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Veja que nessa tradução foi mais correto. Na Almeida Revista Corrigida ficou menos claro, onde a CCB não soube interpretar. A NVT está na ordem correta. Ele disse para primeiro se arrepender dos pecados e depois se batizar. A conversão precede o batismo. A pessoa se batiza porque é salva e não para ser salva. E foi aí que a CCB tropeçou. Mesmo na tradução Almeida Revista Corrigida não estando bem esclarecida, mas existem regras de interpretação. E como a CCB não estuda a Bíblia, não estudaram hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Uma das regras da hermenêutica é recorrer a textos paralelos que tratam do mesmo assunto. Se fizesse isso, conseguiriam entender. Temos que ver o que o restante da Bíblia nos ensina sobre a salvação. Um erro grave de interpretação e falta de conhecer a Bíblia. No Novo Testamento existem duas ordenanças, a ceia e o batismo. Os rituais da lei, bem como o sacrifício de animais, o significado de tudo só tinha efeito na vida daquele que tivesse comunhão com Deus. Primeiro tinha que fazer uma limpeza interna, tinha que limpar o coração primeiro, para que o simbolismo daquilo fosse aplicado na vida da pessoa. Para quem tivesse em pecado, o simbolismo não se aplicava.
Da mesma forma, o batismo. O simbolismo dele se aplica na vida do arrependido. A pessoa se batiza porque é salva, e não para se salvar. O batismo não salva. Vamos ver alguns exemplos. Os fariseus, quando foram se batizar com João Batista, veja o que disse João Batista aos fariseus. Vamos ler. Mateus capítulo 3, do verso 5 em diante. Veja aí. Para contextualizar melhor o assunto. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província ao Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando seus pecados. Veja, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Veja que João Batista deixou claro para eles que, mesmo se batizando, eles não ficariam livres da condenação. Veja que João Batista disse para produzir frutos de arrependimento. Ou seja, se eles não se arrependessem de seus pecados, o batismo deles seria apenas um banho de rio. Não teria efeito nenhum. Eles não iriam escapar da ira futura se não se arrependessem de seus pecados. Hoje este princípio se aplica a uma grande parte de batismos. Para muitos não passa de um batismo farisaico. Muitos em igrejas se batizam sob pressão. Até igrejas conhecidas fazem pressão para a pessoa se batizar para virar mais um na igreja. Poderia citar nome de igrejas que eu conheço, mas eu não vou não. No livro de Atos, todos que se batizaram primeiro se arrependeram. A pessoa é perdoada quando se arrepende e não quando se batiza. Se batiza porque seus pecados já foram perdoados e não para que sejam perdoados. Senão a expiação de Cristo seria incompleta. Se batizar para completar a salvação. Expiação incompleta. Em Marcos capítulo 2, Jesus perdoou os pecados de um paralítico antes de curá-lo. Jesus não disse: vai, se batiza e seus pecados serão perdoados. Em Lucas capítulo 7, Jesus perdoou os pecados da mulher que ungiu seus pés. E ele não disse para ir se batizar e depois seus pecados seriam perdoados. Primeiro se arrepende para que os pecados sejam perdoados. Depois deverá se batizar. Isto está em conformidade com Atos 13, verso 19. Lá diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Primeiro se arrepende. Os pecados são perdoados quando se arrepende. A pessoa se batiza porque é salva e não para ser salva. É um banho simbólico que representa a morte e ressurreição de Cristo. Romanos 6, verso 3 e 4. Sepultamento dos pecados simbolicamente. Atos 22, verso 16, diz para batizar e lavar seus pecados. Lavar simbolicamente. Aí sim é uma metáfora, é uma figura de linguagem que os cecebianos não sabem o que é isso. Batismo é um banho simbólico que simboliza a morte e ressurreição de Cristo. Morreu para o mundo e ressuscita para uma nova vida com Cristo. Romanos 6, verso 3 e 4 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. O simbolismo só serve para arrependido. Mergulhou, morreu para o mundo. Se levantou, ressuscitou com Cristo para novidade de vida. Não é para continuar seus pecados. Não é se batizar para cantar na igreja, para tocar na banda. É se batizar para lavar simbolicamente seus pecados e mudar de vida. Senão não passa de um banho d'água, um banho farisaico,
A maioria dos batismos de muitas igrejas hoje é só um banho d'água só para juntar gente e fazer volume na igreja só. Então é isso aí, se gostou dá um joinha, se não é inscrito se inscreva para ajudar o canal e até o próximo.